Primeiro, a postura da pessoa natural. Como é que a pessoa que não tem o Espírito Santo reage diante dessa exposição espiritual das coisas espirituais? Pregada pelo apóstolo Paulo. Ele diz no verso 14: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. A postura da pessoa que não tem o Espírito é de não aceitar as coisas de Deus. Quando ele fala pessoa natural, ele se refere à pessoa no estado em que nasce. Nós não nascemos convertidos, não, ou pelo menos, com exceção de João Batista, a gente não conhece nenhum caso, não é? João Batista já era crente no ventre da mãe, tanto é que era cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe. Mas, normalmente, as pessoas não nascem convertidas. Não é? Por natureza, nós nascemos inimigos de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por natureza, nós nascemos num estado em que nós não podemos compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Somos herdeiros da natureza corrompida, incrédula e hostil a Deus, que nos foi dada por geração ordinária a partir dos nossos primeiros pais, quando eles desobedeceram a Deus e precipitaram toda a sua descendência nesse caos, nessa cegueira espiritual. Nós nascemos cegos para Deus. Nós nascemos sem o conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, ele tem que ser imputado por Deus, ele tem que ser inserido por Deus no nosso coração. Isso aí é o que a gente chama de conversão, novo nascimento, vem depois. Mas o ponto aqui é que a pessoa, no seu estado natural, diz Paulo aqui, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. As coisas do Espírito de Deus, a cruz, a ressurreição de Cristo, a vida eterna, perdão de pecados, a esperança da glória, tudo aquilo que tem a ver com Deus e que o Espírito Santo se encarrega de transmitir e de revelar através da pregação. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não aceita. A palavra aceitar, ela significa literalmente não dar as boas-vindas. Não recebe aquilo e diz, eu concordo com isso, está bem, é verdade, eu creio nisso, eu quero isso para mim. Então, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Nós não queremos as coisas de Deus. O homem natural, ele não aceita as coisas que provêm da parte de Deus. E há duas razões que Paulo coloca aqui para isso, no verso 14. A primeira é, porque lhes são loucura. Para o homem do mundo que não tem o Espírito Santo, que não é convertido, o Evangelho é loucura. Quando ele tenta entender, ele vai chegar à conclusão de que isso aí não pode ser verdade. Né? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, um Deus tão cruel que mata o filho para salvar um monte de gente pecadora. Terceiro, por que a minha salvação tem que ser feita por outra pessoa? Eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa reta, não sou tão ruim. Tem gente pior do que eu. Então, eu cumpro os meus deveres, eu sou bom marido, sou boa esposa, eu cumpro as minhas obrigações, pago os meus impostos, por que eu preciso de um Salvador? Ou seja, a pessoa parece loucura, a mensagem do Evangelho para ela parece uma coisa absurda. Que Deus tenha se revelado através de Jesus de Nazaré como sendo aquele por quem vem a salvação, isso não cabe na cabeça do descrente, não cabe. Ele pode dizer ele vai dizer que crê em Deus, muita gente vai dizer que crê em Jesus Cristo, nosso país é um país que foi catolicizado, só se você for aprofundar a discussão e você chegar a esse ponto de inquirir se a pessoa, de fato, entende, compreende a necessidade e de todo o coração abraça, recebe essa doutrina de Cristo pendurado na cruz, como sendo a sabedoria de Deus, você vai chegar no ponto em que você vai perceber que a pessoa vai dizer, não, isso aí não faz sentido, né? Não é isso que nós queremos. Bom, então, a primeira razão é porque parece loucura. A segunda razão que Paulo dá aqui, pela qual o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, é porque ele não pode entendê-las. Existe, primeiro, um problema com a vontade, né? Ele não aceita, ele não quer. A vontade é a contrária. E tem um problema não com a inteligência, porque o descrente ele entende o Evangelho, ele sabe o que é que a mensagem do Evangelho é, mas é um problema epistemológico, um problema de compreensão que aceita. Ele não consegue perceber, não clica para ele, não junta os pontinhos, não fecha o Evangelho. Ele não consegue compreender
a natureza da cruz e o caminho da salvação. Porque estas coisas, veja aí no final do verso 14, se discernem espiritualmente. Ou seja, você só pode entender estas coisas mediante a ação do Espírito Santo. Então está aqui a primeira categoria de pessoas, que é a maior parte do mundo. Diante da pregação da cruz, da pregação do Evangelho, essa pessoa não aceita. Ela não aceita porque parece loucura, e parece loucura porque ela não pode entender. E não entende porque, para entender, precisa do Espírito Santo, porque são coisas que se discernem espiritualmente. Isso aqui tem um impacto muito grande para nós, no que diz respeito à missão da igreja, evangelização e apologética, e também ativismo cristão nas redes sociais. Às vezes eu vejo os cristãos batendo boca nas redes sociais com descrentes, não é? Sem perceber que não está falando de igual para... São dois níveis diferentes, são duas visões de mundo completamente diferentes, e que elas não podem se sobrepor, não conseguem se sobrepor. Então, às vezes, o crente está perdendo tempo nas redes sociais, batendo boca com a ativista de ideologias bem contrárias à palavra de Deus, né, falando e discutindo, não vai levar absolutamente a nada. Isso não quer dizer que nós não podemos argumentar com os descrentes a respeito das coisas de Deus. Nós podemos falar das evidências da existência de Deus, das provas da veracidade da Bíblia, de toda a confirmação histórica que a gente tem para os evangelhos, que de fato existiu Jesus de Nazaré. Nós podemos apelar para a consciência dele, você sabe que você faz coisas erradas, podemos apelar para as emoções dele, você sabe que você é uma pessoa que não tem paz, você vive em busca de alguma coisa. A gente pode usar todo esse tipo de argumentação. Se Deus, porém, se o Espírito Santo, Deus não mandar o Espírito Santo abrir o entendimento e ensinar a essa pessoa o Evangelho, ela não vai compreender. Ela não vai entender. Nunca ela vai entender. O descrente ele pode até ter um conhecimento claro do Evangelho. Uma experiência essa constatação ficou clara para mim durante os meus estudos. Durante o meu mestrado na África do Sul, na área de Novo Testamento, eu tinha que ler comentários bíblicos e crítica bíblica feita por todo tipo de comentarista, gente que era crente e gente que não era, liberal. E por incrível que pareça, os liberais às vezes tinham uma compreensão do texto que parecia muito mais clara do que o próprio comentarista que era cristão comprometido, não é? Por quê? Porque ele conhecia mais o grego, conhecia mais o hebraico, conhecia mais história, arqueologia, trazia perspectivas e... Um exemplo que me chamou a atenção foi o famoso Rudolf Bultmann. Bultmann é considerado um dos ícones da crítica bíblica, especialmente na área de Novo Testamento. Ele é muito conhecido através da crítica da forma, ou seja, ele acha que tudo que nós temos no Novo Testamento surgiu num determinado ambiente vivencial, onde a igreja escreveu essas lendas a respeito de Jesus como apologia, como evangelização, para se defender dos ataques dos judeus, dos ataques dos pagãos, para promover suas ideias, e aí inventou histórias, como Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando pães e tudo mais. E ele tinha esse programa de tirar esses mitos da Bíblia, para que o homem moderno pudesse entender. Em outras palavras, ele queria atualizar a Bíblia ao homem moderno, né, para que o homem moderno pudesse, então, ler a Bíblia e aceitar, tirando os entraves, já que o homem moderno, científico, não acredita em milagre, não acredita em sobrenatural e tudo mais. Ele tem um comentário no Evangelho de João, Bultmann, comentário no Evangelho de João. E eu tive que ler aquele comentário e lendo no final do Evangelho de João, da ressurreição, quando Jesus aparece aos seus discípulos, Bultmann dá uma exposição do texto pouco superada por outros autores. Ele faz uma exposição, mas o tempo todo ele está dizendo, isso é o que o autor do Evangelho acreditava.
Isso é o que o autor do Evangelho acreditava. Ele, pessoalmente, não acreditava que Jesus ressuscitou dos mortos literalmente. Jesus ressuscita no querigma, na pregação, na memória dos discípulos, mas nunca literalmente dentre os mortos. Mas quem escreveu o Evangelho de João acreditava. É o que ele diz no seu comentário. E por isso. Homem brilhante, mas